2:47 da madrugada, quilômetro 38 da Federal Forte, perto de Paredon, Coahuila. O agente refúgio Tamés bate 2 vezes no vidro com os nós dos dedos. O motorista entrega a carteira de habilitação antes mesmo de pedirem. A única coisa que não entrega é a chave do porta-malas. Tamés anotou no relatório que o homem não parecia nervoso. Parecia estar esperando algo. Tamés se aproxima com a lanterna ainda apagada, a mão esquerda perto do coldre. É um Tsuru cinza, daqueles que qualquer um dirige em qualquer cidadezinha de Coahuila, com um adesivo meio descolado no canto do para-brisa. A silhueta de uma águia que quase não se vê mais. Pede a habilitação. O motorista já está com ela na mão. Pede o documento do carro. Também já está pronto, como se adivinhasse a ordem exata dos pedidos. Para onde você vai a essa hora? Para Torreón. Vou visitar minha irmã. A voz é firme, nem rápida, nem lenta. Tamés ilumina o banco de trás. Uma jaqueta dobrada, uma sacola de padaria, nada fora do comum. Pede para abrir o porta-malas. É a rotina de qualquer blitz naquele horário, naquele trecho onde já encontraram de tudo. Menos o que realmente procuravam. O homem não se mexe, não tem chave, diz. A fechadura travou tem meses, não tem nada aí oficial. Só roupa velha. Tamés pede que ele tente mesmo assim. O homem desce, caminha até a traseira com uma calma que não combina com a hora, com o frio, com estar sozinho no meio do nada, diante de 2 agentes armados. Enfia a chave. Gira. Nada. Tenta de novo, devagar, quase com cuidado, como se não quisesse que a fechadura reclamasse. Tá vendo? Diz, travada. Tamés pede os dados da placa pelo rádio enquanto o cabo Noé Salcido, que chegou 10 minutos antes para rendê-lo, contorna o carro com a lanterna acesa. A operadora demora. Quando responde, há um silêncio antes da resposta, aquele tipo de silêncio que, no rádio de uma viatura, nunca significa coisa boa. Essa placa, diz a operadora, e para, corresponde a um veículo dado como baixa. Perda total. Acidente em 2016, mesmo trecho. Quilômetro 38, mesmo trecho. Mesmo quilômetro onde eles estão agora, de acordo com o relatório que Tamés preencheria horas depois, ele não disse nada. Apenas ergueu o olhar para as placas e depois para o homem, que continuava mexendo na fechadura que se recusava a abrir. Salcido vai buscar a barra de ferro na viatura. O motorista vê ele chegando, e pela primeira vez, algo muda em seu rosto, algo pequeno, quase imperceptível. Os ombros descem uns centímetros, como quem finalmente solta um peso que estava carregando sem ninguém notar. Não diz nada. Dá um passo para trás e fica olhando para o morro, para as luzes vermelhas de uma torre de transmissão que piscam a cada 4 segundos. Não olha mais para o carro, a fechadura cede no terceiro golpe. A primeira coisa que sai não é um cheiro forte. É algo mais estranho. Ar frio, mais frio que a noite, como se o porta-malas guardasse o próprio clima. Dentro, caixas de papelão empilhadas em 2 fileiras, uma cadeira de rodas dobrada e amarrada com cintas. E por cima de tudo, um caderno de capa dura com a lombada gasta. Salcido abre a primeira caixa. Pastas. Dezenas de pastas, cada uma com um nome escrito à mão na aba e no canto superior, o mesmo carimbo. Clínica Geriátrica Santa Inês. Isso é seu? Pergunta Tamés. Não, responde o homem, e é a primeira vez que a voz dele treme um pouco. Já estava no carro quando me emprestaram. Um Tsuru que oficialmente foi destruído em 2016, no mesmo quilômetro, com caixas de um asilo que fechou há mais de uma década no porta-malas. Tamés não precisa de explicação para saber que ali tem algo que não vai conseguir fechar fácil. O caderno está aberto de lado, como se alguém estivesse lendo pouco antes. Na capa, com caneta preta, registro de internações. Clínica Santa Inês. E abaixo, data de início, março de 2009, Salcido folheia com luvas. As primeiras páginas estão escritas com a mesma letra, organizadas, com nome, idade, data de entrada, nome do familiar responsável. Ele pula 20 páginas, 30. A letra muda. As datas continuam. Ei, Tamés, diz Salcido e passa o caderno aberto. A clínica fechou em 2013. Aqui tem entradas de 2019. Ninguém diz nada por um instante. O vento vira uma das pastas no chão e a abre sozinha, como se alguém tivesse virado a página. O que vem depois não cabe num relatório de um parágrafo. E os 2 agentes sabem disso antes mesmo de dizer em voz alta. Tamés se agacha ao lado das caixas e começa a tirar as pastas, uma por uma, abrindo-as no capô da viatura sob a luz das sirenes. A maioria tem o mesmo. Uma ficha de admissão, uma foto tipo credencial colada com fita amarelada e anotações médicas, cheias de abreviaturas que nem ele nem Salcido entendem direito. Idades entre 60 e 90 anos. Endereços de toda a região. Torreón, Gómez Palácio, Saltillo, alguns de Monclova. Em uma das pastas há uma folha diferente. Não é de admissão. É uma foto solta,
recente, impressa em papel comum. Mostra um prédio de um andar, com janelas tapadas com chapas de metal e, ao fundo, quase invisível, uma caminhonete branca estacionada na frente da porta. Atrás da foto, a lápis, 14 deste mês. 14 dias antes daquela madrugada, alguém tirou uma foto de um prédio que, segundo todos os registros oficiais, estava fechado e abandonado há 11 anos. Isso não estava em nenhum expediente que eu conhecesse, diria depois Tamés, conforme consta em seu depoimento. Eu trabalhei num assalto perto de Santa Inês há anos. Sempre nos disseram que não restava mais nada lá. Só as paredes. O homem da habilitação continua olhando para a torre de luzes vermelhas. Não falou mais, Salcido pede reforços pelo rádio. Enquanto espera, continua revistando as caixas e, na segunda, encontra algo que o faz parar mais do que deveria. Uma pasta com a ponta da aba dobrada para dentro, como se alguém tivesse marcado de propósito para achar rápido. O nome na aba diz: Reis Galindo, Refúgio. Tamés se chama Refúgio Tamés. Não é um nome tão comum, ele abre. A foto de admissão mostra uma senhora de idade, cabelo preso, suéter bege. Não reconhece de cara. Mas embaixo, no campo familiar responsável, está escrito um nome que ele reconhece. O da sua tia, irmã da mãe que morreu. Segundo lhe disseram, em 2011, num hospital de Saltilho, de parada respiratória, e que foi enterrada num cemitério de Ramos Arizpe, onde Tamés não volta desde então. A data de entrada na pasta é de 2014. 3 anos depois que, segundo a família, aquela mulher já estava morta. Tamés fica com a pasta nas mãos mais tempo do que qualquer um dos dois admitiria depois nos relatórios. Salcido pergunta se ele conhece. Tamés diz que não, que é só um nome parecido, e coloca na pilha com as outras. Mas não solta de vez. Deixa por cima, não por baixo. E isso, num relatório de evidências, não deveria importar. Mas importa quem mais, dos nomes nessas pastas, tem alguém ainda esperando no cemitério com a lápide errada? É isso que Tamés se pergunta, e que o relatório não diz, porque não existe campo para essa pergunta. Salcido continua com as caixas. Na terceira não tem pastas. Tem roupas. Jalecos hospitalares dobrados, todos do mesmo verde desbotado, todos com a mesma etiqueta costurada dentro da gola, um número de 4 dígitos diferente em cada um. E debaixo das roupas, embrulhado num saco plástico, um par de sapatos ortopédicos gastos, com a sola descolando de um lado, cheiram a cloro. Não de algo que acabou de ser limpo, de algo que foi limpo muitas vezes, sobre a mesma coisa Salcido para um momento ao lado da cadeira de rodas dobrada. Examina com a lanterna. No encosto, costurada com linha diferente do tecido original, há uma etiqueta pequena, do tamanho de uma credencial, com um número. O mesmo formato das batas verdes. Mas essa etiqueta está mais nova. A linha não está puída como o resto da costura. Alguém costurou ali há pouco tempo. Dias, talvez. Não anos. Salcido vira para Tamés ver, sem dizer nada, porque a essa altura já aprendeu que falar as coisas em voz alta não ajuda. Tamés olha, assente e deixa onde estava. Anota o número na sua caderneta, junto ao registro do veículo, sem saber ainda para que serviria o que ele não anota, porque naquele momento não pareceu relevante, só lembraria, semanas depois, quando já era tarde, é que a cadeira, dobrada e amarrada, tinha os pneus sujos, não de poeira da estrada. De lama fresca, do tipo que se forma perto de um riacho, do tipo que demora horas para secar. Naquele trecho da Federal Forte, o riacho mais próximo fica a quase 40 quilômetros. Pergunta de novo de onde ele tirou o carro, diz Tamés. Salcido se aproxima do homem, que continua em pé ao lado do para-choque, mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Um conhecido me emprestou, responde, sem que precisem perguntar 2 vezes. Eu faço favores para ele. Levo coisas de um lugar para o outro. Eu não pergunto o quê. Só dirijo. E esse conhecido tem nome? O homem demora a responder. Quando fala, olha direto para Tamés, não para Salcido. Embora tenha sido Salcido quem perguntou, se eu disser o nome, você não vai acreditar. E se procurar, não vai encontrar nada. É assim que ele trabalha. Sempre foi assim. É a frase mais longa que ele disse, desde que desceu do carro. E é a primeira vez que a voz soa por um segundo, como a de alguém mais jovem do que parece. Enquanto esperam reforços, Tamés resolve checar o porta-luvas, de rotina, para completar o inventário. Dentro tem o normal, documentos do seguro, uma chave de fenda, um pacote de lenços. E no fundo uma chave solta, prateada, sem chaveiro. Ele testa na fechadura do porta-malas. Entra, sem problema. Gira suave. Abre e fecha 3 vezes seguidas, como se nunca tivesse travado. Você disse que não tinha chave, diz Salcido. Eu disse que a que eu tinha não servia, responde o homem, sem se alterar. Essa eu não tinha visto. Ninguém acredita.
Mas também ninguém consegue provar que ele está mentindo de um jeito que vale a pena escrever no relatório. E isso, nesse caso, vai se repetir muitas vezes antes da noite acabar. Enquanto Salcido espera os reforços, Tamés pega o registro da própria Blitz, a caderneta onde anotam cada veículo parado naquele ponto. Abre na página do dia. Antes de escrever, por hábito, vira a folha anterior para conferir se o número está sequencial. A folha anterior não é da semana passada. Alguém deixou marcada, com um pedaço de papel dobrado, uma página de 3 anos atrás. Mesma data, mesmo dia do mês, Tamés lê 2 vezes antes de acreditar no que está vendo. A anotação diz: 2, 47, veículo Tsuru cinza, placas de Coahuila. Um ocupante. Motorista coopera. Não se constatam irregularidades aparentes na vistoria visual. Autorizado a seguir viagem. A letra é de outro agente. Um que Tamés conheceu. Um que parou de comparecer ao trabalho há 2 anos e meio, sem aviso, sem pedido de demissão formal, e que nunca mais encontraram. Mesmo veículo. Mesma hora, no minuto exato. Mesmo tipo de anotação tranquila, sem irregularidades. Feita por um homem que depois sumiu da folha de pagamento, sem deixar nenhuma assinatura de saída. Salcido, diz Tamés, com a voz diferente. Vem ver isso aqui. O cabo se aproxima, lê e fica calado mais tempo que o normal. E se for só coincidência? Diz por fim. Mesmo modelo de carro tem um monte na região. Mesmo minuto também? Nenhum dos dois responde. Atrás deles, o homem continua em pé, quieto, e pela primeira vez naquela noite, sorri. Não é um sorriso largo. É só um leve movimento, como se tivesse ouvido algo que esperava ouvir. O nome Demétrio Botelho te diz alguma coisa? Pergunta o homem, sem que ninguém tenha perguntado nada. Demétrio Botelho é o nome do agente que escreveu aquela anotação. O agente que desapareceu. Tamés não responde. Mas algo em seu rosto diz a Salcido que sim, que conhece o nome, e que não esperava ouvi-lo naquela noite, naquele quilômetro, da boca de um homem que 5 minutos antes dizia não ter chave para um porta-malas que abriu de primeira, com uma chave que jurava não conhecer. Como ele sabe esse nome? Essa é a pergunta que nenhum dos dois faz em voz alta, porque fazer seria admitir que a noite deixou de ser uma blitz de rotina. Tamés tenta pedir reforços de novo, agora pelo rádio pessoal, porque a frequência da base começa a falhar. Enche de um zumbido constante, como interferência, toda vez que alguém tenta falar. A operadora atende, mas a voz chega picada, sílaba por sílaba, e em determinado momento a ligação cai sem que ninguém desligue. Salcido tenta do próprio celular, ligando direto para a base. O telefone chama 2 vezes e corta. Na tela, onde deveria aparecer o nome da base, surge apenas um número desconhecido, com DDD de Torreón. Salcido não retorna. Fica olhando a tela uns segundos a mais e guarda o aparelho ou o homem do Tsuru. Enquanto isso, continua em pé ao lado do para-choque, sem ninguém vigiando de perto, e não se mexe 1 centímetro. Não tenta chegar perto do carro, não tenta falar, não tenta nada. Só respira devagar, com a cabeça ligeiramente inclinada, como quem escuta algo que os outros não conseguem ouvir. Você está ouvindo isso? Pergunta Salcido, baixando a voz. O quê? Nada. Já passou. Quase 15 minutos se passam sem que ninguém diga muita coisa. O vento continua mexendo na mesma pasta no chão, que se abre e fecha sozinha, página por página, como se alguém folheasse de baixo. Tamés pega, fecha e coloca embaixo do pneu da viatura para não se mexer mais. Não se mexe. Mas quando recolhem horas depois para embalar, a página aberta não é a mesma que Tamés deixou. Os reforços chegam quase 20 minutos depois. Uma caminhonete com mais 2 agentes. E atrás, uma unidade da promotoria estadual. Algo incomum e rápido demais para uma blitz de estrada no meio da madrugada. O promotor não desce de imediato. Fica dentro da caminhonete, falando ao telefone. E só depois de alguns minutos caminha até o Tsuru. Pede para ver as pastas. Revê uma por uma, sem pressa, como quem já viu algo parecido antes e sabe exatamente o que procurar. Quando chega a pasta com a aba dobrada, a que diz Reis Galindo, refúgio, para mais tempo que o normal. Olha para Tamés. E coloca de volta na pilha, virada para baixo, sem dizer nada. Isso foi numa terça-feira, segundo a cronologia que a promotoria interna montaria depois. Até a quinta, 2 famílias diferentes da região, uma em Torreón, outra em Frontera, tinham registrado queixas separadas perguntando por pessoas que, segundo lhes disseram anos antes, haviam morrido em hospitais diferentes, em datas diferentes, e cujos corpos nunca puderam ver direito. Nenhuma dessas queixas menciona Santa Inês. Ainda não. Isso viria depois, e só porque alguém, em algum arquivo, cometeu o erro de escrever um nome completo em vez de só iniciais. De volta ao quilômetro 38, Tamés começa a achar que entende o que está acontecendo.
Acha que o homem do Tsuru é um mensageiro, alguém que transporta evidências de um lugar para outro para que alguém mais, em algum ponto da cadeia, possa destruir ou esconder antes que alguém note. Acha que Santa Inês é só isso, um asilo fechado onde alguém ainda guarda papéis velhos por razões legais que, com o tempo, esqueceram de cancelar. Acha que a anotação da caderneta de 3 anos atrás é exatamente o que Salcido disse, uma coincidência estranha, uma daquelas coisas que a estrada produz de vez em quando e que não significam nada. Ele até começa a montar na cabeça o relatório que vai escrever até que o promotor tira do próprio maletim uma pasta diferente, mais nova, com o carimbo da promotoria, e abre na frente de Tamés sem que ninguém peça. Seu tio, não é? Diz, apontando o nome Reis Galindo na habilitação do motorista. Albino Reis Galindo. Igual ao condutor. Tamés não entende de quem ele está falando. O promotor aponta para o homem do Tsuru. Esse senhor se chama Albino Reis Galindo, segundo a habilitação. E na pasta que encontramos há meia hora naquela caixa, tem uma Reis Galindo, refúgio, registrada como paciente, internada em 2014, dada como óbito em 2015. Mesma clínica. Sobrenome idêntico. Então a pasta mais nova mostra uma foto de arquivo de Albino Reis Galindo, tirada em 2013, 2 anos antes da data de óbito registrada em Santa Inês para alguém com o mesmo sobrenome. Nessa foto, Albino tem uma pequena cicatriz abaixo do olho esquerdo, uma marca de catapora mal curada que qualquer um que o conhecesse reconheceria imediatamente. O homem parado junto ao Tsuru, sob a luz das sirenes, não tem essa cicatriz. Tem o mesmo rosto, o mesmo corte de cabelo, até a mesma postura com as mãos nos bolsos. Mas onde deveria estar a cicatriz, não há nada. Pele lisa, sem marca, como se nunca tivesse existido, ou como se alguém tivesse tido muito tempo e muito cuidado para que sumisse. A habilitação é verdadeira, diz o promotor, quase para si mesmo, em voz baixa. O problema é que a pessoa a quem pertence morreu há 9 anos. E está enterrada em Ramos Arizpe, o mesmo cemitério onde Tamés disse que está enterrada a tia dele. Ninguém naquele quilômetro pronuncia a palavra que todos estão pensando. Mas a partir daquele momento, ninguém mais trata o homem do Tsuru como um motorista parado numa blitz de rotina. Tratam como algo que não deveria estar ali, parado, respirando, falando com voz calma sobre um agente desaparecido que não deveria conhecer. E se as pastas de Santa Inês não forem um arquivo antigo de gente que morreu há anos? E se ainda forem um sistema que continua funcionando, só que ninguém mais sabe quem opera? Essa pergunta ninguém faz em voz alta naquela madrugada. Mas está no relatório, escrita entre as linhas, na forma como Tamés descreve o que aconteceu depois. Que pediu, sem que ninguém ordenasse, que verificassem se sua tia ainda estava enterrada onde dizia a lápide, ou se aquela tumba, como tantas outras coisas naquela noite, estava vazia. A resposta não veio naquela noite. Demorou 41 dias, e quando chegou veio por escrito, num ofício de 3 linhas que Tamés não quis ver 2 vezes. Enquanto isso, no quilômetro 38, o relógio continua correndo. O promotor faz uma ligação, agora em particular, afastando-se alguns metros. Quando volta, sua atitude mudou. Não quer mais revisar pastas. Ordena que tudo seja embalado de novo nas caixas, exatamente como estava, e que o veículo inteiro, com todo o conteúdo, seja levado para um pátio que nenhum dos presentes conhece, em vez do pátio municipal onde normalmente iriam os veículos apreendidos naquele trecho. E o motorista? Pergunta Salcido. Pode seguir, diz o promotor, sem tirar os olhos do telefone. Determinação superior. Veio por escrito. Ninguém naquela blitz viu chegar qualquer documento. O único papel que chegou naquela noite foi o que já estava dentro do porta-malas 11 anos antes das dúvidas que provocaria. O homem do Tsuru, ou quem quer que fosse, porque a essa altura ninguém mais queria chamá-lo pelo nome da habilitação, recebe os documentos de volta sem que devolvam o veículo. Oferecem, como cortesia, que alguém o leve até Torreón na caminhonete de reforço. Ele aceita. Sobe atrás, se acomoda contra a janela e, antes que a porta feche, diz algo a Tamés que não ficou registrado em nenhum relatório oficial, mas que Tamés repetiu, segundo testemunhas, durante semanas, para quem quisesse ouvir. Diga à sua tia que o turno dela está quase terminando. A caminhonete arranca. As lanternas traseiras ficam pequenas na estrada, rumo a Torreón, rumo aonde ele dizia que ia ver a irmã. Uma irmã que, até onde a promotoria conseguiu confirmar depois, nunca existiu em nenhum registro ligado ao nome Albino Reis Galindo Otsuru. Com todas as caixas, o caderno e as roupas hospitalares, sai do quilômetro 38 num guincho rumo a um pátio sem nome oficial. 3 dias depois, quando um agente diferente
foi solicitar o veículo como prova para o inquérito que já começava a ser aberto pelas denúncias de Torreón e Frontera. O pátio não tinha registro de entrada de nenhum suro cinza naquela semana. Nem naquela semana, nem na anterior. O inquérito aberto pelas denúncias das duas famílias andou devagar durante meses. Confirmou que Santa Inês funcionou como asilo geriátrico entre 2002 e, segundo o fechamento oficial, 2013. Confirmou também que pelo menos 18 pessoas registradas como falecidas em hospitais da região entre 2013 e 2020 tiveram, em diferentes arquivos administrativos, previdência, pensões, trâmites notariais, movimentações posteriores à data de óbito, renovações, assinaturas, recebimentos, movimentações feitas, segundo os registros, pelas próprias pessoas falecidas. Dessas 18, segundo o relatório final que vazou parcialmente para um veículo regional, só conseguiram localizar com vida, ou algo parecido com vida, uma pessoa. Não foi nenhum dos nomes da lista oficial. Foi alguém que, semanas depois, se apresentou por conta própria numa agência do Ministério Público em Saltilho, com uma identificação em nome de um homem falecido em 2015, pedindo que explicassem por que ele vinha cobrando, havia anos, uma pensão que oficialmente ninguém estava cobrando. Essa pessoa saiu da agência antes que terminassem de colher seus dados. Não voltou. Alguém, dentro da mesma investigação, tentou depois rastrear a origem da foto encontrada numa das pastas, a do prédio com janelas tapadas e a data escrita a lápis, 14 deste mês. Segundo a perícia, o arquivo digital original da imagem, recuperado de uma impressora compartilhada numa papelaria de Torreón, tinha metadados com data de criação que coincidia, quase no minuto exato, com a hora em que Tamés e Salcido pararam o tsuru no quilômetro 38. Como se a foto do prédio abandonado tivesse sido impressa no mesmo instante em que alguém, a 40 quilômetros de distância, abria aquele mesmo porta-malas pela primeira vez. O terreno onde ficava Santa Inês continua lá, segundo um repórter que visitou a região meses depois para uma reportagem que nunca foi publicada por completo. As janelas continuam tapadas com chapas. Não há placa, não há fita de isolamento, não há nada indicando que aquele lugar foi, algum dia, investigado. Só uma caminhonete branca estacionada na frente da porta, idêntica à da foto que apareceu no porta-malas. O repórter não conseguiu confirmar se era o mesmo veículo, porque não se aproximou o suficiente para ler as placas. Refúgio Tamés pediu transferência 2 meses depois daquela madrugada. Concederam sem perguntas, algo que, segundo colegas, também não era normal. A pasta com o nome Reis Galindo, Refúgio, aquela que tinha como familiar responsável o nome da tia dele, não apareceu no inventário final de evidências entregue à promotoria. No lugar, naquele mesmo número de protocolo, havia uma pasta diferente, com nome diferente, e ninguém conseguiu explicar por que os números não batiam com a contagem original que 2 agentes e um promotor fizeram naquela noite, ao lado da estrada, sob as luzes vermelhas de uma torre que continua piscando a cada 4 segundos, exatamente igual, quilômetro 38, Federal Forte. Até hoje, não existe nenhuma versão oficial que explique quem era, ou quem é, o homem que dirigia aquele tsuru. Não há versão que explique por que um veículo dado como baixa em 2016 ainda circulava em 2026. Nem por que a caderneta da Blitz tem uma anotação idêntica, no minuto exato, assinada por um agente que desapareceu há anos. A única coisa que consta, nos poucos documentos que não sumiram do inquérito, é que naquela noite foi autorizada a continuidade de viagem de um veículo que, segundo todos os registros, não deveria existir, dirigido por um homem que, segundo todos os registros, já está enterrado. Também nunca mais se soube nada do conhecido, que, segundo o motorista, emprestava o carro e mandava nessas viagens. Ninguém investigou esse fio solto, porque quando alguém pensou em perguntar, o inquérito já tinha trocado de mãos 2 vezes, e a pessoa que assinou a última transferência não lembrava de ter assinado nada. Se algum dia você cair numa blitz a essas horas, numa estrada que parece mais longa do que deveria, e o motorista da frente demorar demais para abrir o porta-malas, vale a pena prestar atenção em mais do que só no que tem dentro. Vale a pena prestar atenção no rosto dele e ver se esse rosto tem todas as marcas que deveria ter.